O arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz, nos presenteou com mais uma oportunidade de ser feliz. Sim, uma cartilha política para você aprender a votar nestas eleições municipais. E você deve imaginar que vem coisa boa por aí. A Regional Sul 2 da CNBB, que abrange todas as dioceses aqui do meu estado do Paraná, lançou recentemente uma nova cartilha chamada Cartilha de Orientação Política. Vocês podem ver ela aqui. Sob o lema A Esperança Não Decepciona, do texto de Romanos 5,5, o documento oferece diretrizes e reflexões para a atuação política dos católicos nas eleições municipais agora do seu estado. E de acordo com o presidente da CNBB Regional Sul 2, meu arcebispo, Dom Jeremias Steinmetz, nosso velho conhecido, a cartilha tem por objetivo orientar os cidadãos, a partir dos princípios éticos e cristãos, oferecendo indicações básicas sobre o universo da política. Isso sem interferir na liberdade de escolha, é claro, de cada pessoa, pois a Igreja Católica não tem partido político e nem apoia candidatos, diz ele, fecha aspas. A cartilha é apartidária e expressa o compromisso social da Igreja Católica no âmbito da política. Logo no início da cartilha, o material afirma que a política deve ser um instrumento para promover o diálogo e o bem comum, isto é, na sociedade, justa, fraterna, solidária. No entanto, o material, além de afirmar a defesa da vida desde a concepção até o seu fim natural, que é uma obrigação, também enfatiza a importância do respeito à lei suprema da nação, a Constituição Federal de 88 e a famigerada palavra democracia. Apesar de parecerem inofensivos e até mesmo essenciais para a ordem civil, a defesa da democracia e da Constituinte de 1988, nós sabemos que esses elementos têm sido utilizados muitas vezes, especialmente nos últimos anos, como ferramentas para discursos militantes, persecutórios e de censura de grupos, entidades e até certos órgãos nacionais. Ou seja, você não está já cansado de ouvir Estado democrático de direito, mesmo quando nós vivemos numa ditadura do judiciário? Então, além disso, esta cartilha aqui propõe, de maneira vaga e genérica, que nós católicos pratiquemos a escuta. Eu sei mexer a orelha, espera aí, ó, mexeu? Fazendo escuta aqui, ó. Pratiquemos então a escuta ativa dos outros, o respeito às diferenças e ao meio ambiente, à nossa casa comum, a opção pela reconciliação, diálogo e perdão, que fofo. É o amor político. Esse amor que é capaz de construir, que é capaz de discernir. Entretanto, o próprio texto falha em esclarecer quem são exatamente os outros. Eles. Quais diferenças devem ser respeitadas afinal? E acima de tudo, qual que é a visão do Regional Sul 2 da CNBB sobre o conceito de democracia? E quando tentam explicar, é vago e subjetivo. Afinal, como nós poderíamos seguir essas diretrizes se a própria cartilha não define claramente esses elementos considerados tão fundamentais para a nossa sociedade, em certo ponto até para a Igreja, como o bem comum, a subsidiariedade, a solidariedade e dignidade humana, que são os princípios da doutrina social da Igreja. Dom Jeremias coloca como valor fundamental cristão acreditar na democracia, como se não houvesse outra forma de governo possível para um católico defender. Para conseguirmos a paz, para promovermos a paz, promovermos a dignidade, promovermos a justiça nos investimentos, promovermos talvez o desarmamento. O que foram, por exemplo, os governos dos reis santos católicos ao longo de 2000 anos de história da Igreja no mundo? Um Luís IX da França, o Beato Carlos, imperador da Áustria, rei apostólico da Hungria. Não eram democráticos, mas eram santos. Segundo o texto, para que estas ações sejam efetivamente colocadas em prática, torna-se necessário que a política deixe de ser considerada uma espécie de tabu, um objeto de brigas e de confusões. Veja este trecho muito fofe, no qual eu até concordo. Porém, discutir pode ser um diálogo saudável, com escuta ativa, respeitosa do outro, no qual cada um apresenta suas ideias e seu ponto de vista. E agora nada errado. E continua. O outro que pensa e que tem escolhas diferentes da minha não é um inimigo que precisa ser derrotado, mas sim um irmão, digno de ser respeitado pelas escolhas feitas livre e conscientemente. De fato, isso seria ideal se nós estivéssemos no mundo da lua, mas não é a realidade. Colocar o outro como alguém importante. O outro é alguém importante.
Se os comunistas, por exemplo, tomarem a sociedade por completo, como quase estão fazendo, como já alertou para este problema a Santa Igreja, eles não nos verão como seus adversários, mas como seus inimigos. É isso que Dom Jeremias parece não estar vendo. Esta cartilha não menciona nada disso. E os comunistas farão o que sempre fazem de melhor: roubar, matar e destruir. O que fazem hoje na Nicarágua, sob a ditadura de Daniel Ortega, colocado no poder por influência da teologia da libertação, Dom Jeremias parece ser favorável à teologia da libertação, é o que nós vemos. A igreja ajuda a botar o comunista no poder persegue depois a igreja. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Como é que ninguém vê isso, cara? Aliás, nós não podemos nos esquecer que o próprio Dom Jeremias disse com orgulho em janeiro de 2018, eu estava lá, que ele foi assessor pessoal de Frei Beto, o grande promotor e agente da teologia da libertação aqui na América Latina. Eu posso falar como é que foi no Brasil. Para o Lula ser eleito em 2002 foram 40 anos de trabalho de base. Vamos continuar. Mais para frente, a cartilha argumenta que os candidatos são apenas adversários políticos e não inimigos, pois quando agem como inimigos, o resultado é desastroso para a sociedade, porque em geral acabam deixando de lado a proposta de governo que tem a oferecer aos eleitores e passam a se ofender pessoalmente. O problema é ofensa. Ui, meu Deus, como assim, meus caros? Veja, no Evangelho de São Mateus, Jesus instrui, presta atenção, instrui seus seguidores a amar e orar por aqueles que os perseguem. Ele diz lá: mas eu digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, Mateus 5,44. Só que em João 15, 18 e 19, Jesus fala sobre a relação entre seus seguidores e o mundo. Jesus diz: escuta, Dom Jeremias, escuta, igreja. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro que me odiou a mim, disse Jesus. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Neste trecho, gente, há uma clara exaltação da inimizade entre as coisas do mundo e a ordem estabelecida pelo Criador por meio de Cristo. Nós temos que ter inimigo o mundo. Logicamente, aquele que se torna amigo do mundo não pode ser considerado um nosso adversário de quem é inimigo, amigo de Deus. Pois, assim, seria absurdo, irracional. Embora Cristo de fato nos instruiu a amar e orar por nossos inimigos, nós devemos enfrentá-los com todas as nossas forças, utilizando as, vamos usar bem entre aspas aqui, armas disponibilizadas pela Igreja Católica, a articulação política, a argumentação lógica, o exemplo, com tudo que pudermos, com a legítima defesa, se necessário, como nos ensina este nosso maravilhoso catecismo amarelinho, ou vocês esqueceram dele? Tem gente queimando, né? Uns idiotas aí. Agora, como nós podemos defender a vida desde a concepção, conforme a doutrina da Igreja e a cartilha da CNBB, e ao mesmo tempo respeitar a opinião adversa, contrária, ou seja, a militância abortista encabeçada por políticos de esquerda e candidatos? Estamos numa democracia. Ou por aqueles que não se comprometem em defender a vida e ficam em cima do muro, esperando os ventos da política conduzirem as suas convicções oportunistas, porque o muro é do diabo. Vejam, meus caros, como ensinava o professor Olavo, não existe qualquer possibilidade de respeitar uma opinião contrária, porque todo respeito implica uma submissão em alguma instância. Nenhum católico, escutem o que eu vou falar aqui, jamais deve respeitar uma pessoa que seja contrária à defesa da vida desde a concepção até o seu fim natural. Nenhum católico jamais deve respeitar uma pessoa que seja contrária ao direito da criança de nascer e viver em uma família fundada no matrimônio entre homem e uma mulher. Nenhum católico jamais deve respeitar uma pessoa que seja contrária ao direito dos pais de educarem seus filhos de acordo com os seus próprios critérios morais e religiosos. Vida, matrimônio, educação familiar. Foram estes pontos ressaltados por Bento XVI, o Papa, em 2010 na Colômbia. Ele disse que são pontos essenciais que todo católico deve defender na Constituição e aplicação de leis, portanto, na política, que é o assunto que não é tratado aqui. Só com base nesses 3 pontos, vida, matrimônio e educação familiar, já podemos descartar aí uns 90% dos candidatos disponíveis hoje ou amanhã. Então aí concorrendo para os cargos públicos, então guarde bem isto e divulgue vida, matrimônio entre homem e mulher e educação familiar. Isto que é fundamental.
Voltando à cartilha, além de recorrer à doutrina social da Igreja algumas vezes aqui, o ensinamento dos pastores da Igreja sobre a vida humana e a sociedade, o texto aqui da Regional Sul 2 também faz uso das encíclicas papais, desde as publicadas pelo Papa Leão XIII até as do atual sucessor de Pedro, o Papa Francisco. A cartilha, vocês estão vendo aí, cita trechos da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que trata das classes pobres e da condição dos operários. Cita a encíclica Quadragesimo Anno do Papa Pio XII sobre o bem comum, a justiça social. As encíclicas Mater et Magistra Ipmin Terris de São João XXIII, sobre os deveres do Estado frente aos mais pobres e vulneráveis, a promulgação da Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II por São Paulo VI e a encíclica Populorum Progresso do mesmo Papa sobre o desenvolvimento dos povos, bem como as encíclicas de João Paulo II, Bento XVI e do Papa Francisco. Muito bem documentado. Agora, obviamente, as partes citadas destes documentos na cartilha representam apenas a visão parcial da Igreja Católica sobre questões econômicas, bem como deveres do Estado frente ao povo, principalmente aos mais pobres. Mas esta cartilha aqui, quando cita, não mostra a visão da Igreja toda. Eles pecam por omissão. Aqui que vem o pulo do gato. É sempre assim. Ou seja, nós não sabemos exatamente o motivo. A cartilha simplesmente ocultou todas as condenações destes mesmos pontífices à mentalidade revolucionária, as condenações ao comunismo, ao socialismo, ao liberalismo. Vejam só, na encíclica citada pela CNBB, pelo Dom Jeremias, a Rerum Novarum de Leão XIII, o Papa destacou o seguinte: a teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se como prejudicial àqueles membros a que se quer socorrer, contrária aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade pública. Também na encíclica Quadragesimo Anno citada aqui, o Papa Pio XII esclarece que o comunismo é que ensina duas coisas e procura realizar essas duas coisas: guerra de classes sem tréguas nem quartel e a completa destruição da propriedade privada. E na busca destes objetivos, a tudo se atreve e nada respeita, uma vez do poder, incrível e espantoso, quão bárbaro e desumano se mostra. Aí estão a atestá-lo, diz Pio XII, as mortandades e ruínas de que alastrou vastíssimas regiões da Europa Oriental e da Ásia, e então o ódio declarado contra a Santa Igreja e mesmo contra Deus. Demasiado o provam essas monstruosidades sacrílegas bem conhecidas de todo mundo, diz Pio XII. Por que não cita isso aqui? A encíclica Mater et Magistra, de São João XXIII, citada aqui, reforça o discernimento do Papa antecessor. Só que eles não citam esse trecho, dizendo, na 40º ano, Pio XII declarou a oposição radical entre comunismo e cristianismo, acrescentando que, abre aspas, não se pode admitir de maneira alguma que os católicos adiram a socialismo moderado, quer porque ele foi construído sobre uma concepção da vida fechada no temporal, com o bem-estar como objetivo supremo da sociedade, quer porque fomenta uma organização social da vida comum, tendo a produção como fim único, não sem grave prejuízo da liberdade humana, que é o que nós estamos vivendo agora no Brasil. Quer ainda porque lhe falta todo o princípio de verdadeira autoridade social. Mas fique comigo, porque as coisas não acabam por aí. O Santo Padre Papa Paulo VI, na sua encíclica Populorum Progressio, apesar de não citar formalmente o comunismo e o socialismo, informa que, não obstante, sabe-se que a insurreição revolucionária gera novas injustiças, induz novos desequilíbrios, provoca novas ruínas. Não se pode combater um mal real às custas de uma desgraça maior. Por que eles não citam esse trecho da encíclica aqui? Continua Paulo VI, o Papa do Concílio Vaticano II, ele disse: quem não vê os perigos que daí resultam de reações populares violentas, de agitações revolucionárias e de um resvalar para as ideologias totalitárias? Tais são os dados do problema cuja gravidade a ninguém passa desapercebida, disse ele. Ou seja, como nós bem sabemos,
o mesmo discernimento fora absolutamente acatado por São João Paulo II, muito anticomunista, o mesmo Bento XVI e inclusive até o Papa Francisco em certas declarações. Durante uma entrevista ao jornal italiano La Stampa, em 2016, o Papa Francisco ressaltou, abre aspas, que a ideologia marxista está equivocada. Bom, pelo menos isso. Não é o menos estranho que a CNBB ter citado estes documentos válidos e muito frutuosos e ao mesmo tempo ter omitido, ocultado tantas condenações ao comunismo e ao movimento revolucionário justamente no momento eleitoral, quando vários revolucionários, Dom Jeremias, pretendem mais uma vez nos governar, já estão na presidência. Mas a coisa não para por aí, meus queridos. Dom Jeremias e sua equipe fizeram mais um outro absurdo. No ponto 6.1 sobre compromisso do eleitor cristão, eu não sei porque que não escreveram eleitor católico, já que isso aqui é da Igreja Católica, mas tudo bem, é dito que nós devemos observar princípios na hora de escolher candidatos. Muito bom. Após mencionar com toda razão a dignidade da pessoa humana, a questão da defesa da vida, que é fundamental, a cartilha da Regional Sul 2 da CNBB diz no item família o seguinte: pesquise sobre a história de vida pessoal e os valores que formam o caráter do candidato. Para! Pesquisar sobre a vida do candidato e os seus valores, eu sei que é importante. Mas no tema família, o principal, como disse Bento XVI e também Francisco, e já disse isso 1000 vezes, é essencial saber se o candidato promove a doutrina da igreja a respeito da família, meu Deus do céu. O Papa Francisco, na sua última declaração Dignitas Infinita sobre a dignidade humana, elencou várias violações da dignidade humana, sendo 2 delas a ideologia de gênero e a mudança de sexo, principalmente nas crianças. O documento do Papa Francisco sobre a ideologia de gênero diz: o respeito ao próprio corpo e àquele dos outros é essencial diante da proliferação dos pretensos novos direitos propostos pela teoria de gênero. Tal ideologia propõe uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família. É, pois, inaceitável, diz o Papa Francisco, que algumas ideologias deste tipo tentem impor-se como pensamento único que determine a educação das crianças. Pergunta: por que, Dom Jeremias, ao falar tanto de dignidade humana, doutrina social, não citou o mais novo documento do Papa Francisco que eu acabei de citar, já que tantos candidatos por aí promovem aberta, flagorosamente a ideologia de gênero, chamada pelo próprio Papa Francisco de colonização ideológica? E mais, sobre mudança de sexo, é dito o seguinte, pelo Papa Francisco: é no corpo de fato que cada pessoa se reconhece gerada por outros, e é através do seu corpo que homem e mulher podem estabelecer uma relação de amor capaz de gerar outras pessoas. Sobre a dignidade de respeitar a ordem natural da pessoa humana, Papa Francisco ensina que a criação nos precede e deve ser reconhecida como dom. Ao mesmo tempo, somos chamados a cuidar da nossa humanidade, e isso significa, escuta bem, em primeiro lugar, respeitar a nossa humanidade e aceitá-la assim como foi criada. Pergunto novamente: por que Dom Jeremias e sua equipe da Regional Sul 2 e a própria CNBB, ao falar tanto de dignidade humana, não citou o mais novo documento do Papa Francisco que eu acabei de citar? Ficam as perguntas, meu dileto arcebispo. Ficam as perguntas. Parece que tem um viés aqui, político ou não. Sigamos, porque tem muita coisa por vir. A cartilha ainda adverte sobre as famigeradas fake news e ainda dá 5 diquinhas para você identificá-las. Olha só que fofo. Primeira dica: fonte de informação. Verifique qual site a notícia foi publicada, se tem autor e qual a data da publicação. Beleza? 2. Leia a matéria completa, não somente confie no título, ainda mais se for sensacionalista. Concordo? Procure em outras fontes. Verifique se os sites publicados publicaram a mesma coisa e se as informações são as mesmas. Beleza. 4. Certifique-se de que não é uma piada, porque alguns sites publicam exclusivamente sátiras e piadas sobre o universo da política. Um exemplo é o sensacionalista.com.br, que tem por lema humor, o jornal isento de verdade. 5. Senso crítico. Questione-se. O porquê dessa notícia chegar até você? Se convém. Se tiver dúvidas quanto à veracidade, não compartilhe. Aí, agora que vem o negócio. A Regional Sul 2 de Dom Jeremias recomenda, abre aspas, sites especializados em checagem de notícias, como, por exemplo, a agência de checagem de fatos chamada Aos Fatos. Sim, esta mesma. A agência Aos Fatos, por exemplo, gente,
presta atenção, não sei como é que eles fazem um negócio desse. Ainda tem consultor jurídico. Foi alvo de 2 condenações na justiça por conta de acusações sem fundamento de desinformação sobre meios de comunicação. As agências miram conteúdos, essas de checagem e declarações de perfis, páginas, sites, e no entanto algumas vezes acabam de fato enfrentando veículos que reagiram judicialmente. Em maio de 2022, a agência Aos Fatos, recomendada pela CNBB, foi condenada a pagar uma indenização de R$10 mil ao site Jornal da Cidade Online por acusá-lo falsamente de fazer parte de uma rede articulada de desinformação. A decisão que foi proferida pela 5ª Vara Civil da comarca de Passo Fundo. Aos Fatos também foi intimada a remover a suposta checagem sob pena de multa diária de R$500. O jornal Gazeta do Povo também já foi alvo de falsas acusações das agências e publicou também respostas no próprio veículo. Ademais, a agência Aos Fatos, recomendada aqui para o povo católico, recebe apoio financeiro, logístico, direto ou indireto, de fundações e organizações que incentivam o jornalismo independente, combate à desinformação. Entidades como a International Fact-Checking Network, parte do Poynter Institute, que também são potenciais fontes de subsídios para essas iniciativas. Então, existe a Agência Aos Fatos. A Agência Aos Fatos, ela é comandada pela International Fact-Checking. E essa International Fact-Checking é aliada e parte da Poynter Institute. Entenderam? Aos Fatos, International Fact-Checking com a Poynter. A Poynter é o guarda-chuva de tudo isso. Guardem este nome. Poynter. Em 2016, a tal da Poynter, o Poynter Institute, que financia a agência recomendada pela Regional Sul 2 da CNBB, recebeu R$25 mil da Open Society Foundations, dos metacapitalistas anticristãos George Soros e Alexander Soros, para verificar fatos. No ano seguinte, o mesmo George Soros doou $300 mil para o grupo no intuito de expandir o apoio aos verificadores de fatos em todo o mundo. Sob justificativa similar, a Poynter recebeu 2 doações em 2019, uma de $122 mil e outra de $45 mil para apoiar o restabelecimento de uma iniciativa pan-europeia de verificação de fatos e etc e tal. Tudo relacionado a essa Poynter e a Fact Checking Network. Ou seja, nós temos aqui a CNBB que está querendo ensinar vocês a votar, falar sobre política. Política, meus caros, é sobre poder, entenderam? Política é isso, é sobre poder. Então, para você entender como funciona o poder, você tem que entender como funciona a hierarquia, os grupos, quem manda em quem, quais são os agentes reais. E aí você tem uma cartilha com pessoas aqui, eu não vou nomeá-las, né, mas são pessoas aqui, como por exemplo, o doutor e mestre em Direitos Fundamentais e Democracia, Rogério Carlos Born, ou outras pessoas que filósofo e teólogo Augusto Luiz Pinheiro Martins, né? E tem outras pessoas, mas eu acho que esses são os especializados, né? Que supostamente, né, deveriam, né, imagino, entender de política, porque tem tanto doutorado, mas me pareceram, aparentemente, incapazes, ao que eu consigo ver, na minha avaliação, incapazes de perceber este problema. Ou seja, você tem uma agência recomendada para verificar a verdade. Você está querendo instruir os católicos. Católicos, vocês precisam saber a verdade da internet. Não com dúvida? Entre na Agência Aos Fatos. Você entra na Agência Aos Fatos e aí você acha que você está num terreno neutro de pessoas isentas que vão te orientar como descobrir a verdade. Acontece que a Aos Fatos, ela pertence a um grupo do International Fact Checking Network, que é parte do grupo do Poynter Institute. O Poynter Institute é financiado por pessoas que têm interesses que conflitam com os nossos interesses católicos e que recebem dinheiro de várias instituições, como a MacArthur Foundation, que promove o aborto no mundo inteiro, como o Sr. Jorge Soros, que promove ideologia de gênero, que promove revolução colorida nos países, que promove legalização do aborto no mundo inteiro, que promove pautas flagrantemente contra a doutrina da igreja, desde sempre. Como é que vocês não fazem uma análise política simples como essa que eu demorei 5 minutos para fazer no meu computador sobre uma agência que vocês vão indicar? É óbvio que Aos Fatos, ou pelo menos assim, me parece a conclusão mais lógica, vamos reformular minha frase, parece-me a conclusão mais lógica, deduzir disto tudo que Aos Fatos tem um viés, porque quem apaga e quem comanda tem um viés. Ou não é assim que funciona? Follow the money é a velha expressão.
Então vocês me indicam uma agência, uma agência de cunho esquerdista que foi condenada pelo menos duas vezes, por mentir, segundo a justiça, e outras vezes pela Gazeta do Povo, que não entrou na justiça, mas desmentiu publicamente. É essa aí que a CNBB está indicando. Então, é simplesmente lamentável o que a Regional Sudeste está fazendo com isso aqui. Vocês citam trechos das encíclicas papais, induzindo as pessoas a corroborar com as teses da teologia da libertação. Porque esta cartilha aqui, toda vez que pega um trecho de uma encíclica papal, fala só do pobre, do operário, etc., que é importante, tem que cuidar. Mas a ênfase que vocês dão nisso parece que é toda a verdade e corrobora o discurso das classes. O discurso da opção preferencial pelos pobres, da teologia da libertação, que levou o Lula ao poder, que levou o Daniel Ortega ao poder, que levou um monte dessas criaturas pantanosas ao poder, que reduziu o número de fiéis do Brasil, que desacralizou a nossa liturgia, que quase acabou com a igreja no Brasil, não fosse os protestantes e depois a RCC. A teologia da libertação esvaziou as igrejas, só o que eu ouço todo dia, só o que eu vejo. Mais uma vez vocês continuam fazendo isso, de forma amadora, vergonhosa. Eu venho a público falar porque isso aqui é público. Público, está sendo vendido a R$2. Tá, anotei, li tudo aqui. Que triste. Mas eu venho aqui contar para vocês e pedir, meu bispo, Dom Jeremias, pelo amor de Deus, o senhor tem meu telefone, eu já te dei meu telefone, né, quando nós nos encontramos pessoalmente. Pelo amor de Deus, se precisar de ajuda, nós ajudamos, mas não dá para fazer uma coisa dessa. É muito amadorismo, pelo amor de Deus. Então você que está me assistindo aqui, bote a mão na cabeça, entendeu? Vá ler o compêndio da doutrina social da igreja. Faça os meus cursos. Faça o Back to Basics, a minha formação, um guia para católicos em tempos de confusão. Entre aqui no link da descrição e seja meu aluno do Back to Basics. Lá existe duas aulas importantes relacionadas a esse assunto que nós estamos tratando. Uma aula sobre doutrina social da igreja, que é fundamental para vocês entenderem, porque não explica aqui direito. E outra aula sobre a relação do cristão com a política, que é fundamental. Então seja meu aluno. É um curso de aulas rápidas, são 25 aulas de 10 a 15 minutos. Você pode terminar o curso em 10 dias, meia hora por dia. Entre aqui, seja meu aluno, ou então, se você quiser uma formação mais robusta, seja meu aluno na formação Bom Combate contra a Teologia da Libertação, que é boa parte do que está sendo promovido aqui por esta cartilha. Um beijo, um queijo. Ai, que Nossa Senhora de Fátima rogue por nós.